Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Pai, essa é a Tua palavra, foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. Nós cremos, ó Deus, na manifestação do Teu poder, nós cremos na manifestação da Tua glória sobre as nossas vidas e oramos para que seja o Senhor a falar conosco através da Tua palavra, Pai. Que esta palavra venha nos renovar, venha nos fortalecer nessa noite de domingo, que o Teu nome seja santificado por intermédio dela. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, durante esse mês de dezembro, eu quero junto com os irmãos falar sobre renovação espiritual, amém? Domingo passado eu não estive com os irmãos, durante os avisos eu esqueci de contar essa bênção, né? Eu fui convidado para ministrar lá na igreja do pastor Júnior, em Bom Despacho, e o Júnior é um amigo que a gente tem desde o período de seminário, e constantemente ele vem cá, nos abençoa, né? Pastor Júnior já nos abençoou talvez muito mais do que você imagina. Teve um período na pandemia, nos abençoou financeiramente com uma oferta. Alguns irmãos de lá mandaram uma oferta para cá para nos ajudar durante um período mais crítico. E é um amigo que a gente tem constantemente, eu chamo ele aqui, né? Vez por outra ele me chama lá também. E da última vez que o pastor Júnior esteve aqui, ele viu que caberia 2 ventiladores ali atrás. E aí, na hora que a gente saiu do culto aqui, eu paguei um peixe para ele lá no Mirandinha. Eu vou levar você para comer um peixe, né? É um amigo que a gente tem. E aí levei ele para comer o peixe lá. Depois que ele comeu o peixe, ele gostou tanto do peixe lá, que ele falou assim: nossa, isso aqui é bom demais. Sabe, lá cabe 2 ventiladores, eu vou te dar 2 ventiladores para você colocar lá. Ô, benção, né? Eu semeei um peixe, ganhei 2 ventiladores, o negócio multiplicou. E aí o irmão nos abençoou e ele me chamou domingo passado, falou assim: ó, vem buscar os ventiladores. Comprei, são ventiladores novos, não são ventiladores usados. Só comprei os 2 ventiladores, vem cá buscar e você prega. E aí eu fui lá, né? Estar com os irmãos, são irmãos que eu conheço também já há um tempo, a maioria da igreja, eu já pastoreei os irmãos, né, em outra situação, e nós levamos lá uma palavra. Ele, além dos ventiladores, levou a gente para comer lá um macarrão depois também, num lugar lá em Bom Despacho, e algo me chamou a atenção quando eu estava lá, e eu queria compartilhar da mesma experiência com os irmãos, né? Eles estão desde novembro falando sobre renovação espiritual. E aí, enquanto eu estava na igreja lá, eu senti no coração de fazer a mesma coisa aqui com os irmãos durante esse mês de dezembro. Então, durante esse mês de dezembro, nós vamos falar sobre renovação espiritual. Há muito tempo eu não prego série de mensagens aqui na igreja. Se você puxar um pouquinho da memória aí, você vai lembrar que no passado a gente sempre trabalhava algumas séries de mensagens na igreja, e Billy Graham ensinava algo interessante sobre série de mensagens. Billy Graham ensinava que quando você prega uma pregação na igreja, é aquela pregação e facilmente a igreja esquece ela. E quando você prega uma série de mensagens, a igreja lembra desse assunto por mais tempo, porque são várias pregações a respeito do assunto. E já há um tempo eu não trago aos irmãos uma série de mensagens. Então nesse mês de dezembro eu gostaria de pregar uma série de mensagens sobre renovação espiritual. Qual é a importância e por que, pastor, o senhor viu isso lá e o senhor quer fazer aqui, e por que a gente precisa falar sobre renovação espiritual? Eu não sei como que foi o seu ano de 2024, mas eu sei que para muitos de nós essa questão espiritual
espiritual tem sido bastante pesada. Talvez até pela proximidade da vinda do Senhor, nós experimentamos de um esfriamento espiritual muito forte. Esfriamento espiritual eu chamo não é de falta de barulho, falta de cultos diferentes, congressos, não é isso não, porque isso eu até acredito que a gente tem. Os nossos cultos de mulheres em 2024, as reuniões do Projeto Dorcas, foi cada uma mais marcante que a outra para as mulheres, eu tenho certeza, os retiros lá na Examim, as vigílias que nós tivemos aqui na igreja, os cultos aqui na igreja. Eu não digo uma frieza espiritual a nível de evento, eu digo uma espiritualidade pesada em estar difícil a caminhada. Eu ouço muitos irmãos falando que está difícil empreitar uma leitura bíblica, está difícil empreitar uma vida de oração, está difícil congregar, estar na igreja semanalmente, buscando a Deus semanalmente, está complicado, parece que a gente vem, a palavra supre o nosso coração, o louvor chega aos céus, mas ali para segunda ou terça-feira nós já estamos desanimados novamente, a espiritualidade está arrastada. Essa série de mensagens não é só para quem está frio ou arrastando espiritualmente. Essa série de mensagens é para nós que também estamos nessa ação remanescente, tentando manter a nossa espiritualidade, mas enfrentamos esse peso, essa carga pesada, essa dificuldade, essa luta, esse entrave com o diabo, que tenta nos impedir de estar na igreja no domingo à noite, na quinta-feira, ouvindo num culto de discipulado, algo do tipo, e que às vezes nós estamos assim, fazendo as coisas com tanta dificuldade. Essa série de mensagens é para a gente olhar para essas duas óticas. Talvez você está frio, talvez você está desanimado, abatido, talvez você nem queria estar aqui nessa noite. Talvez está difícil para você, você não ora, você não lê a Bíblia, mal você está vindo à igreja. Talvez você está aqui porque sua esposa está te arrastando para cá, seu marido te arrastando para cá, seus pais estão te arrastando para cá, talvez você nem queria. Então, essa série de mensagens é para quem está ruim, e essa mensagem é para nós que estamos caminhando e a caminhada está difícil. A gente está experimentando, mas parece que o negócio não flui, parece que não embala, parece que o gás está pouco, parece que nós não estamos conseguindo adotar um ritmo que talvez a gente tinha no passado e hoje não temos mais. Além disso, renovação espiritual é um tema extremamente importante para os nossos dias. Nós vivemos uma geração onde dons espirituais têm sido deixados de lado. Muitas vezes nós não nos preocupamos mais com dons espirituais. Visto que estamos dentro de uma igreja batista nacional, não cremos no sensacionalismo. Para nós os dons espirituais não cessaram com a morte do último apóstolo. Eles foram extensivos à igreja até os dias atuais. Visto que nós estamos dentro de uma igreja batista nacional, cremos na manifestação dos dons do Espírito Santo para hoje, ressalvo, sem as loucuras, sem as infantilidades, sem as badulaqueiras que acontecem por aí na nossa geração, com a ressalva de ser algo sadio, espiritual e não carnal, ser algo vindo de Deus. Nós cremos no avivamento, nós somos a igreja, uma das igrejas do avivamento no Brasil. Em 1967, 4 pastores dentro de uma capela, de um seminário teológico, foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, e surgiu a nossa convenção por oração de uma mulher, Rosalie Apple. Talvez você queira ir adquirir depois Colunas da Renovação. Tem uns 2 exemplares aqui na igreja, eu tenho que tirar eles ali. Se você tiver interesse, eu procuro eles para você. Escrito pelo pastor João Leão, pastor do Marcos e da Cissa, que está lá no grupo da igreja, contando como que foi a história de renovação batista
nacional. O tema para nós ele é bastante sugestivo. Um dos maiores movimentos de renovação espiritual que aconteceram no Brasil até os dias atuais, nós fazemos parte dessa denominação, né? Então para nós é um tema que precisa e pode ser trabalhado. E muitas vezes a nossa geração tem se preocupado tanto com outras coisas que nós esquecemos de nos renovar espiritualmente. E há, irmãos, uma necessidade muito grande de renovação espiritual no nosso meio. Preste atenção, irmãos. Há uma necessidade muito grande de renovação espiritual na Igreja Batista Nacional Atos. Eu não sei como foi o seu ano de 2024. Talvez o seu ano de 2024 foi arrastado. Talvez o seu ano de 2024 foi ruim espiritualmente, foi péssimo. Você nem sabe como é que você está crente até hoje, dia 1º de dezembro. Você nem sabe como é que você chegou até aqui. A minha pergunta para você nessa série de mensagens é a seguinte: 2025 vai ser da mesma maneira? Foi isso que chamou minha atenção lá na igreja do Júnior. 2025 vai ser da mesma forma? Nós vamos continuar do jeito que nós estamos? Então eu quero intimar você, eu quero convocar você, para durante esse mês de dezembro, nós clamarmos a Deus por renovação espiritual, para que 2025 seja diferente de 2024 e nós possamos voltar ativa, voltar a ser usado pelo Espírito Santo de Deus, voltar a ser cheio da graça, do poder, da glória do Senhor, vir para os nossos cultos alegres, receptivos à presença de Deus sobre nós, entender que ao estarmos aqui, ao chegarmos aqui, experimentaremos a visitação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Eu não prometo a você palestras motivacionais para que você ganhe mais dinheiro. Eu não prometo a você palestras motivacionais para que você comece a acreditar em coisas que você não deveria. Mas uma coisa eu prometo a você: nós vamos pregar a palavra de Deus e o Espírito Santo vai tocar o seu coração e vai te encher, se nós começarmos a buscar por uma renovação espiritual no nosso meio. E essa renovação espiritual, ela começa de maneira individual. Semana que vem nós vamos falar sobre a renovação que vem do altar, mas hoje nós vamos falar sobre a renovação, ou um pouco sobre a renovação, porque eu vou falar mais, que acontece primeiro no individual. Antes de falar que a nossa igreja seja uma igreja renovada espiritualmente, nós precisamos buscar uma renovação espiritual individual, cada um de nós. E o primeiro passo para que nós possamos ser renovados espiritualmente está no texto que nós lemos: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se eu almejo, se eu quero uma renovação espiritual sobre a minha vida, o primeiro passo que eu preciso dar é o passo de largar o pecado. Quando o apóstolo Paulo falou aos Efésios, no capítulo 4, sobre não entristecer o Espírito Santo, não conseguiria jamais para você explicar o que é trindade, né? Gosto muito da frase de Gruden, que diz que, de Langston também, que diz que trindade não se explica, trindade se experimenta, né? Nós experimentamos trindade. A igreja gastou séculos para tentar definir essa doutrina da teologia chamada trindade, mas é possível pontuar algumas coisas, né? No Antigo Testamento nós vemos a história de um Deus que é Pai, que cuida, que guarda, que abençoa o seu povo Israel, que antes de Israel criou todas as coisas, que antes de Israel fez com que as coisas existissem a partir do nada. Depois, com a história de Israel e a chamada de Abraão, cuidou, guardou, protegeu e abençoou o seu povo. Deus, o Pai, é o personagem central do Antigo Testamento. A ação, a manifestação, quem vem visitar no Antigo Testamento é o próprio Deus. O personagem da vez, o protagonista principal, né, o personagem principal do enredo do Antigo Testamento é o nosso Deus e Pai, Adonai, que é a tradução da palavra Senhor no Antigo Testamento, né? O Adonai, o Senhor, o
Yavé de Êxodo 3,14, ele é o personagem principal. Quando nós chegamos nos evangelhos, nós temos o ministério terreno de Jesus. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, que veio para salvar, para pagar o preço na cruz. Quando Jesus está desenvolvendo seu ministério terreno, ele é o personagem da vez, né? Jesus que entra em cena. No Monte da Transfiguração, Deus fala para Pedro assim: nem a lei, nem os profetas, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele escutai. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante a manifestação do Filho, o Filho é o personagem principal. Tomé pede em João 14: mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim: há tanto tempo estou convosco e você ainda diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê ao Pai. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, Deus que no Antigo Testamento se revelou como Pai, no Novo Testamento se revela como Filho de Deus. E a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo, que desde Atos 2, na igreja, ele é o personagem principal. O personagem da vez, o momento, é do Espírito Santo. Desde as aberturas da porta da graça, crido por nós em Atos capítulo de número 2, o Espírito Santo, seja em qualquer denominação, em qualquer linha teológica, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que leva o homem até o altar de Deus. Por isso que os nossos irmãos tradicionais acreditam que alguém só pode dar ouvidos ao chamado da graça por obra do Espírito Santo, e nós também acreditamos nisso, porque se não for o Espírito Santo, nós não daríamos ouvidos à voz da graça e não ao chamado irresistível da graça, e não estaríamos sentados aqui. Mas isso mostra para nós que o personagem da vez, até a vinda de Jesus no arrebatamento, é o Espírito Santo. E quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Não há renovação espiritual se nós estivermos vivendo uma vida pecaminosa. Não existe mover espiritual, irmãos, com pecado. Não é avivamento, se chama barulho. Nós vivemos num tempo onde as pessoas entram para dentro de um lugar, dizem estar participando de um mover, saem desse lugar e vai para o boteco beber. Isso não é avivamento, isso não é renovação espiritual, isso é só barulho. Renovação espiritual traz abandono de pecado. Renovação espiritual traz mudança de vida. Renovação espiritual traz conscientização da graça. Faz com que nós possamos entender e compreender com responsabilidade o caminho que nós estamos trilhando. Isso é renovação espiritual. Nós não podemos acreditar numa renovação espiritual que antes não tenha acontecido mudança de comportamento, mudança de vida. Se nós almejamos uma renovação espiritual, a primeira coisa que nós precisamos parar de fazer é entristecer o Espírito Santo. Talvez em 2024 você entristeceu o Espírito Santo com cada cigarro que você colocou na sua boca, com cada copo de bebida alcoólica que você colocou na sua boca, com cada pornografia que você colocou diante dos seus olhos, com cada palavra de mentira que saiu dos seus lábios. E em cada um desses pecados em 2024, o Espírito Santo de Deus te alertou, te incomodou, e você sabe o quanto que você precisa largar essas coisas. E não são só essas coisas que nós, entre aspas, as consideramos maiores. Existem aquelas que nós não damos bola. Tem muito crente por aí entristecendo o Espírito Santo. Quando você difama o seu irmão, você está entristecendo o Espírito Santo.
Quando você fala mal do seu irmão, da igreja, você está entristecendo o seu espírito, você está entristecendo o Espírito Santo. Você não entristece o pastor, você não entristece só o irmão da igreja, você entristece alguém que você não deveria entristecer, o Espírito Santo. Cuidado, irmãos, cuidado. A nossa espiritualidade está tão fria, nós estamos tão mornos, que muitas vezes entre nós há pessoas que prejudicam a obra de Deus. E quando você causa um prejuízo na obra de Deus, você não está entristecendo o Tiago, você está entristecendo o Espírito Santo. Eu não entristeço com essas coisas mais. E não pense para você que a gente não sabe dessas coisas. Quando você liga tentando derrubar a fé de alguém, essas mensagens de WhatsApp que servem para esfriar o coração da pessoa, chega para mim. Eu sei quem prejudica, eu sei quem causa danos à igreja, eu sei. Quando você ligou falando mal, isso não ficou só com aquela pessoa, chegou para mim. E eu olho para você do mesmo jeito, eu sorrio na sua cara, eu te abraço, eu pego na sua mão, eu te visito, eu te considero a mesma pessoa. Sabe por quê? O problema não é entristecer eu. Quando você prejudica a casa, quando você prejudica a obra de Deus, quando você esfria o coração de alguém, quando tem alguém chegando e você vai lá e trabalha para a pessoa parar de ir na igreja, você não está entristecendo o Tiago, pastor, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. E não pense que eu não sei quem é, eu sei quem é, porque isso nunca fica às escondidas, sempre chega para o pastor. 2025 vai ser da mesma maneira, porque pelo que você viu, intentar contra a obra de Deus não funciona. A igreja não parou e nem vai parar por causa do tamanho da sua língua. A igreja não parou e nem vai parar por causa das suas conversinhas de WhatsApp. A igreja vai romper. Sabe por quê? Sabe qual é o lema batista nacional? Ninguém detém, é obra santa. Se levanta o capeta e o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Deixa eu te falar agora, não é a sua língua que vai me parar. Não é a sua mensagem de WhatsApp. Uma hora eu vou estourar, uma hora eu vou te chamar e falar assim: para de prejudicar a igreja. Enquanto eu ainda não fiz isso pessoalmente, para, porque você não está entristecendo a mim. É pior do que a pessoa que sai da outra igreja e vai para o boteco beber. É pior. O camarada está na igreja todo domingo, sai da igreja e vai tomar uma dizendo que participou do mover de Deus. O linguarudo é pior, o que faz é pior. Então cuidado, para de entristecer o Espírito Santo, para de ficar caindo em pecados que vai afastar o Espírito Santo de você. Você vai continuar frio em 2025, você vai continuar fazendo em 2025 o mesmo comportamento que você está fazendo em 2024. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Nós não precisamos mandar ninguém embora. Eu não preciso excluir ninguém. Nós não precisamos colocar ninguém em disciplina. Sabe o que nós precisamos? Ser renovados espiritualmente. Renovação espiritual é algo que nós clamamos com urgência, porque se o Espírito Santo de Deus nos renovar, não haverá espaço para esses pecados. Eu creio que se o Espírito Santo vir encher seu coração, eu não quero que você que fala mal vá embora, eu quero que você que fala mal muda de vida. Igual os irmãos que se consertam casando, eu quero te ver consertando também. E aí não é no cartório, é no coração. Renovação espiritual, irmãos, é parar de entristecer o Espírito Santo de Deus. Não entristece. Às vezes nós pensamos que a coisa está ruim, que o mover não acontece, que o culto está frio, que a palavra não alcança mais o objetivo, que o irmão que está pregando não deveria estar pregando. Às vezes nós pensamos dessa forma e a nossa vida está cheia de pecados, de erros, de enganos, e nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E é pelo fato de entristecermos o Espírito Santo que muitas vezes o Espírito Santo não vem. Não entristeça, larga o pecado, luta,
resiste, não seja boca do inimigo, largue a sua prática pecaminosa. Irmãos, uma das coisas que mais me alegra, já que eu falei daqui entristece, né? Uma das coisas que mais me alegra, sabe o que é? É ver Deus tocando a vida das pessoas. Não no sentido de arrepios, né? Não é isso. Você não sabe assim, a alegria que eu fico, por exemplo, quando, com toda a liberdade e respeito aos irmãos, quando o Kelly e a Luana lá na porta da igreja me chamou e falou assim: pastor, nós vamos marcar o casamento, porque nós entendemos que estava errado. Isso para mim é o que é mais gratificante. Quando o Gleice chegou e falou assim: pastor, nós vamos casar. É isso mesmo? É, nós vamos casar. Quando a Luciene chegou e falou assim: pastor, eu vou casar, porque eu quero ajudar. Isso para mim é o gratificante. Quando alguém, porque isso acontece, quando alguém vive uma situação de pecado e me procura falando assim: pastor, me ajuda a me libertar, a largar, a abandonar, eu estou errando com isso aqui. Eu fico maravilhado, porque eu penso assim: glória a Deus, o Espírito Santo ainda está incomodando pessoas. Quando alguém chega e fala assim: pastor, está me despertando, eu quero ajudar de alguma forma, isso eu fico grato a Deus. Sabe por quê? Porque significa que o Espírito Santo está agindo. É o que nós precisamos, irmãos: consertar os nossos pecados, arrumar a nossa casa, fazer o que o profeta disse a Isaías, o que Isaías disse ao rei Ezequias, né? Arruma a tua casa, porque hoje você vai morrer. Depois ele ganhou mais 15 anos, mas um pedido: arruma a sua casa. Arruma a casa, irmãos, porque Jesus está à porta. Larga o pecado. O texto diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados. Há uma marca no cristão, há uma marca no povo de Deus. Deus sempre trabalhou com marcas. No Antigo Testamento era a circuncisão. Deus identificava os seus varões, os homens pertencentes a Ele, que tinham intimidade com Deus. O homem que tinha intimidade com Deus ia lá e circuncidava. Com o passar do tempo, isso acontecia só com a criança no 8º dia de nascido. Mas imagine o Abraão, que circuncidou a si próprio já velho, aos demais homens de Israel, para demonstrar intimidade com Deus. Qual que era a marca física que Deus olhava do céu e sabia que aquele homem, que aquela casa, que aquela família era judaica, tinha intimidade com Ele? Era a circuncisão. No Novo Testamento continuamos a ter uma marca. A marca é a de Efésios 4:30, o selo da promessa. Paulo chamou de penhor da nossa herança, a garantia da nossa salvação. A marca, a presença do Espírito Santo em nós. Eu não quero dizer que você vai sair aí pulando e rodando no meio da igreja para falar que você está cheio de Espírito Santo, não. Mas, irmãos, a marca que identifica a igreja hoje, que é íntima de Deus, é a presença do Espírito Santo na sua vida, é a renovação espiritual. Quando Jesus vier buscar, Ele vem buscar os marcados pelo seu sangue e selados pelo teu Espírito Santo. Não estou falando de baboseira. Vai para o céu só quem ora em língua. Talvez você não vai orar em línguas. Batismo no Espírito Santo é uma coisa, dom espiritual é outra. São bênçãos distintas no nosso caso. Mas Jesus vai buscar aqueles que estão marcados, selados. Ou nós buscamos renovação espiritual e acendemos no nosso coração a chama do Espírito, ou não encontraremos com Jesus nos ares no arrebatamento, no grande dia do Senhor. Então, para de entristecer o Espírito Santo. Começa a viver uma vida mais vigilante com as palavras que saem dos seus lábios.
com as intenções do seu coração, com a forma como você é marido, a forma como você é esposa, a forma como você é cristão. Talvez qualquer adversidadezinha já está te desanimando. Hoje a mesa está posta, é dia de ceia do Senhor, e não há oportunidade melhor para lembrar, meu irmão, do sacrifício de Jesus por nós. Você está querendo desanimar por causa de uma luta desse tamanhozinho? Ele não desanimou de você no caminho do Gólgota. Ele não deixou de carregar a cruz no seu lugar. Não desanima não. Para de entristecer o Espírito Santo. Quando você desanima, você está entristecendo, você está esfriando. Nós precisamos manter acesa a chama do Espírito em nosso coração. Paulo falou aos Tessalonicenses, capítulo 4, o irmão Marcos citou aqui hoje pela manhã: não extinguais a chama do Espírito. Nós não podemos desanimar. Não pode ser qualquer tribulação que nos para, não pode ser qualquer dor que nos afasta. Para de entristecer o Espírito Santo, e a renovação espiritual virá. Ela vai te alcançar. O toque do Espírito Santo de Deus vai ser sobre a sua vida. Você vai sentir a glória de Deus te visitando, o poder de Deus te tocando, na hora que você parar de entristecer o Espírito Santo. Hoje nós não vivemos mais aquele método de igreja onde o pastor interfere na vida do membro, né? Houve uma época que o pastor parece que era um detetive. O pastor parecia ficar vigiando a vida dos outros, passando de carro na porta dos lugares para ver se via os outros, né? E aí acusava os irmãos: eu te vi. Aí tinha uns irmãos da igreja para ajudar, né? Uns detetives também. Eu vi o irmão, tal lugar, o irmão estava fazendo isso, né? Hoje nós não vivemos mais esse estilo de igreja. Por um lado é bom, sabe por quê? Nós entendemos. O que adianta você fazer as coisas escondidas, se não é ao pastor, se não é a igreja que você entristece, mas ao Espírito Santo? Você pode me enganar. Eu sou a pessoa mais fácil de ser enganada. Você acredita que há um tempo atrás, a gente estava lá na casa da minha sogra, e a gente estava olhando um lugar para passear com os meninos. Aí alguém mandou uma mensagem assim para mim, ó: promoção, hotel tal que você está olhando, clica na mensagem, responde sim, e nós vamos te enviar uma promoção. Eu fui lá, cliquei na mensagem, respondi sim. Assim, ó. Ednei virou para mim e falou assim: mas você é bobo demais, que você não me falou, eu ia te falar que era um golpe. Rastrearam o meu Instagram, e uma dificuldade para recuperar o negócio, uma mexida danada, perdi. Promoção, cliquei, fui enganado assim, ó. A gente acha que não, a gente acha que a gente é mais esperto, né? Que ninguém engana a gente, né? Não, você pode enganar a mim, é facinho me enganar, é facinho me passar para trás. Eu sou inocente, falo isso de coração aberto, sou mesmo. Não, irmãos, pode me enganar, pode enganar os irmãos da igreja. Aqui dentro você pode ser um santinho. Se você estiver fazendo coisa lá fora, o seu problema não é comigo, o seu problema não é com o irmão da igreja. Sabe qual é o maior problema? Estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. Isso é sério, porque nós vivemos uma geração de fachada. Levantar as mãos aqui e chorar, muito fácil. Difícil é ser crente sozinho. Como é que é a sua espiritualidade sozinho, com o celular na mão? Como que é a sua espiritualidade sozinho dentro de casa? Como que é a sua espiritualidade sozinho na frente de uma televisão? Como que é a sua espiritualidade na roda dos amigos, na roda dos seus familiares, lá no seu local de trabalho? Como é a sua espiritualidade lá? Porque aqui é tranquilo. Todo mundo levanta a mão, você levanta a mão. Todo mundo fala amém, você fala amém. Todo mundo bate palma, você bate palma. Nós vamos seguir o fluxo, vai dar certinho no final do culto, todo mundo abençoado. Mas e lá? Nós estamos começando uma série de renovação espiritual. A primeira mensagem que eu quero deixar para você sobre renovação espiritual é: para de entristecer o Espírito Santo.
Eu não, a igreja não. Sua esposa chateada com você, seu marido, o problema não é esse. O problema maior é quando nós entristecemos o Espírito Santo. Hoje é ceia. A palavra tem que ser de exortação mesmo. Spurgeon dizia que a melhor mensagem não é aquela que você sai vibrando, é a que você sai da igreja pensando: eu preciso mudar. Hoje é ceia. A oportunidade é para exortar, é para a gente chacoalhar, é para a gente pensar nas nossas atitudes, nas nossas decisões, em como que nós estamos entristecendo a Deus, entristecendo o coração do Senhor, às vezes sendo hipócritas, nos colocando na posição de santarrões, querendo cobrar algumas coisas de Deus, e às vezes querendo cobrar algumas coisas da igreja, mas a nossa vida não é uma vida que alegra o Espírito Santo, a nossa vida é uma vida que entristece ao Espírito Santo. Muitas vezes é o diagnóstico da nossa frieza espiritual. Quem sabe, meu irmão, seu 2024 foi péssimo espiritualmente, porque tem um pecado aí que você está fechando os olhos para ele, que a gente finge que não vê. Tem hora que o Espírito Santo está gritando para nós o que nós estamos fazendo de errado, e nós achamos que não é conosco. Deus colocou no meu coração que hoje é dia da gente parar de fingir de bobo e começar a escutar a voz do Espírito, que está nos alertando com relação aos nossos pecados. Para, meu irmão, só seguir o fluxo não é legal não. Nós precisamos de algo a mais. Não entristeça o Espírito Santo. Lembra o irmão que está do seu lado aí, fala para ele: não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Para finalizar, se a gente conseguir não entristecer o Espírito Santo, já vai ser o primeiro passo na caminhada de renovação espiritual. Deus quer derramar torrentes de águas sobre a sua vida. Deus quer irrigar essa terra seca do seu coração. Deus quer levantar um exército nesse meio de vale de ossos secos que você está vivendo. Deus quer restaurar a sua espiritualidade, e Ele quer te dar algo melhor, porque a glória da segunda casa sempre é maior que a da primeira. Lembra como que Deus te usava? Lembra como você sentia Deus há não sei quantos anos atrás? Essa série de mensagens é para que Deus faça coisas novas na nossa vida, na nossa igreja, na nossa caminhada. Você precisa ser renovado espiritualmente. Nós precisamos sair daqui com essa consciência. E o primeiro passo que nós damos é esse. Não é só te chamar aqui à frente, pôr a mão na sua cabeça, se sentir um arrepio. Não é só isso. Talvez durante a série de mensagens a gente faça isso, mas não é isso. É em primeiro lugar tomar a decisão de não entristecer o Espírito Santo. Deus quer dar coisas novas para a gente. Deus quer derramar uma nova unção. Vamos começar a crer que 2025 vai ser um ano que Deus vai nos fortalecer e vai nos renovar na presença dEle. Creia nisso, meu irmão. Não pode ficar do jeito que está. Amém? Sua espiritualidade não pode ficar do jeito que está. Nós vamos servir a Deus em 2025 e estaremos íntimos com o Pai em 2025. Vamos estar alegrando o coração de Deus em 2025, porque isso é que importa. Deus vai liberar uma nova unção sobre a vida dessa igreja. Deus vai liberar uma nova unção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós vamos ser renovados pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta a sua fé, a sua comunhão, a intimidade com Ele. Deus vai trazer de volta o doce som da voz dEle ao seu ouvido. Deus vai trazer de volta o poder dEle. Deus vai trazer de volta o fogo do Espírito Santo aceso no seu coração. Ele vai fazer coisas novas, porque é isso que Deus tem para nós na renovação espiritual. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus.
Coloque a mão no seu coração. Enquanto os irmãos do louvor vão cantar ao Senhor mais uma canção ainda, antes da ceia, eu quero repetir a pergunta para você. Como foi a sua espiritualidade durante o ano de 2024? Será que pode melhorar, meu irmão? Quando eu olho para dentro de mim, fique de olhos fechados, eu me pergunto, será que pode melhorar? Eu, Tiago, não é o pastor Tiago, eu, Tiago, posso melhorar? Você pode melhorar? Eu sei que, graças a Deus, para a maioria não é ruim, os irmãos estão firmes espiritualmente falando, vamos dizer assim. Mas eu pergunto, pode melhorar? Pode ser melhor? Deus pode ter coisas novas para você nesse ano que vai começar daqui a pouco. Será que pode mudar, meu irmão? Ore ao Senhor, abra o seu coração para Deus, peça a Ele perdão por aquele pecado que talvez você sabe, está se fazendo de bobo aí, fingindo que não está vendo. Peça perdão. Deus quer te libertar desse pecado nessa noite. Deus vai te libertar hoje. Deus vai fazer coisas novas na sua vida hoje. Amém? Creia nisso. Fala para Deus aí. Pede o Senhor para te ajudar nessa caminhada. Fala: Senhor, está tão difícil, está tão pesado, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei para onde ir, Senhor. Me ajuda, que Teu Espírito Santo me alcance. Ele está aqui, meu irmão, e Ele pode fazer isso sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.